Todo mundo aqui sabe o que significa a palavra fé, não sabe? Todo mundo sabe. Em Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 11, deixa eu ler os dois primeiros versículos só, o terceiro. Assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê, aliás, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pronto. Vamos pensar sobre isso, porque essa palavra pode mudar a sua vida hoje totalmente. Essa palavra pode trazer para você um novo patamar de capacidade, de fé, para que você possa alcançar qualquer coisa na sua vida. A Bíblia diz claramente que pela palavra Deus criou os mundos. Olha que coisa interessante. Tem um cientista chamado Michio Kaku, ele é japonês, americano-japonês, e ele está estudando uma teoria que é chamada a teoria das cordas. Nessa teoria, eles começaram a entender que não existe matéria. A matéria, que era o átomo, que era a menor partícula existente, que era indivisível e invisível. O que aconteceu foi que eles descobriram que o átomo, ele é cercado de elétrons, nêutrons e prótons, ou seja, o átomo, então, é energia. O que aconteceu aqui foi uma demonstração clara da energia de Deus, da fé que se manifesta quando você usa essa fé de forma superior às suas adversidades. Esses mesmos cientistas descobriram que existe um elemento que é o elemento mais caro do universo, que é chamado antimatéria. O que é a antimatéria? A antimatéria é um próton com uma carga contrária, então ele se torna um antipróton. Ele é um nêutron com uma carga contrária, então ele é um antinêutron. Ele é um elétron com a carga contrária, então ele é um pósitron. Eu não vou falar de ciência não, tá? Eu vou entrar na fé e nós vamos fazer uma manifestação da glória de Deus aqui, para provar que a fé, ela está em todos os lugares. Amém? Amém. Então, eu não quero aqui posicionar-me como um cientista. O que eu estou querendo dizer é chegar ao fundamento dessa palavra de hoje aqui. Então, quando esses dois elementos, o próton e o antipróton, se chocam, eles se aniquilam, eles se destroem. Quando um elétron, ele colide com um pósitron, eles explodem. Mas isso é real, é tão real que você utiliza. Alguém aqui já fez um exame chamado tomografia computadorizada? Alguém já fez? Já fez? Então você tomou um contraste na veia, não foi isso? Este contraste chama-se positron. É PET scan, positron é uma antimatéria. Então o que ele faz? Quando ele é aplicado no teu sangue, ele vai até o cérebro e encontra os elétrons. Quando ele encontra os elétrons, ele explode, emite os raios gamas, os fótons, e aquilo se torna luz. Automaticamente é possível fotografar o cérebro. É por isso, a antimatéria, quando se colide com a matéria, ela se transforma em luz, explode e se aniquila. E é exatamente isso que tem acontecido no Evangelho durante todos os anos que eu tenho pregado por esse mundo afora. Eu tenho visto muitas pessoas que durante anos e anos estão na igreja e não conseguem ir à frente, porque elas são anuladas facilmente. Porque a nossa fé, ela é anulada, existe uma antimatéria para a nossa fé, chama-se dúvida. No momento em que eu digo assim, eu vou até São Paulo, e alguém diz assim para mim, mas não tem voo, ou não tem ônibus. Na mesma hora, essa palavra de dúvida, ou essa palavra negativa, o que ela faz? Ela anula a minha vontade, ou ela anula a minha decisão de ir até São Paulo. Quando eu digo assim, eu estou curado, e alguém diz,
você não está curado, e você aceita essa palavra, imediatamente houve um choque entre a sua fé e a dúvida, e nesse instante houve uma explosão, e se aniquilou, você se anulou. Eu me lembro de uma senhora, ela todos os dias ia na igreja, e quando chegava lá, eu orava por ela, da mesma forma que eu orei aqui, e a dor saiu. E ia sair imediatamente. Por quê? Porque contra a fé, contra o poder de Deus, nada pode resistir. Concorda comigo? Sim ou não? Então, naquele instante em que ela chegava na igreja, e a gente determinava a cura, ela saía curada, batia na cabeça, a pessoa, estou bem. Mas no outro dia ela voltava com a mesma dor. Alguma coisa estava errada. Por que todos os dias ela recebe uma oração, é curada, e no outro dia ela volta com a dor do mesmo jeito? E eu chamei ela para conversar e perguntei qual é a razão. Ela disse, por uma razão eu não sei, mas o que eu posso lhe dizer é, todas as vezes que eu saio da igreja, quando eu passo em frente à farmácia, tem uma voz que diz assim no meu ouvido, é melhor você comprar o remédio, porque se a dor voltar quando você chegar em casa. Naquele instante ela anulava a fé dela. Naquele instante havia uma explosão entre a fé e a dúvida. Naquele instante ela quebrava a força de Deus. Naquele instante ela diminuía a grandeza de Deus e aumentava o poder do diabo. Quando você diz assim, o meu marido é um viciado, meu marido é um bêbado, aí você vem na igreja, recebe uma injeção de ânimo, recebe pósitron na veia e sai daqui explodindo em luz, mas ao sentir o cheiro de álcool, naquele momento seu coração se entristece. Nesse instante você anulou a sua fé. Nesse instante você quebrou a sua fé. Você não pode dizer para o câncer e tentar convencê-lo, dizendo assim, o câncer, eu sou uma pessoa muito boa. O câncer, eu sou uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. O câncer, eu não fiz nada de errado. O câncer, eu vivi a minha vida toda certinha. Nesse instante, quando você começa a se diminuir, nesse instante em que você começa a se jogar no chão, nesse instante o câncer invade outros órgãos do seu corpo e destrói mais ainda. Você não pode ir para o câncer e dizer, por favor, saia. Você tem que ir a ele e ordenar que ele saia. Você tem que ir a ele e dizer, eu não te aceito na minha vida. Você não tem que dizer para o câncer que ele é algo que Deus vai curar você. Você tem que dizer, você não está mais no meu corpo. Por quê? Porque isso é a fé. A fé, ela não pode aceitar a dúvida. No momento em que você aceita uma dúvida, no momento que alguém dá uma palavra contrária e você aceita essa palavra, no momento em que alguém desestimula você, talvez você diz assim, eu vou abrir uma empresa. Aí alguém diz assim, mas com essa crise, aí você diz, é mesmo, acabou, você anulou a sua fé. Eu até estava contando para o pastor, esqueci o nome, Anderson, agora há pouco, o seguinte, que quando eu cheguei aqui de volta ao Rio, recomeçando a minha vida de um modo geral, eu só tinha um carrinho, e eu peguei esse carro, vendi e dei de oferta na igreja. Mas se eu tivesse perguntado para qualquer pessoa, certamente muitas pessoas iriam dizer assim, não, mas é o único carro que você tem, como é que você vai dar? No momento em que você questiona algo que você quer fazer, se eu chegasse para minha esposa e perguntasse assim, meu bem, eu estou sentindo no coração de dar essa oferta para Deus, o que você acha? Nesse instante eu já anulei a minha fé. Eu posso até dar o carro, mas o efeito que eu queria, o efeito esperado não vai acontecer. Por quê? Porque eu anulei a minha fé. No momento em que você dá voz ao diabo, ele anula a sua fé. No momento em que você deixa uma palavra de dúvida entrar, imediatamente essa palavra de dúvida vai te jogar para baixo. No momento em que você chega em casa e o seu marido diz, escolhe, ou a igreja ou eu, e você fica em dúvida, nesse instante você perdeu muito mais do que o seu casamento, do que o seu marido, você perdeu sua autoestima, você perdeu a sua essência, você perdeu o que você é. Então no momento em que você deixa alguém induzir a sua fé, ou estimular a sua negatividade, ou impedir que você tome atitudes de fé, nesse instante você se anulou a antimatéria. Ou seja, veio alguém, ou veio uma força contrária, veio o diabo e impediu que você crescesse. Quantas vezes você pensou em abrir uma igreja, abrir um negócio, começar uma nova empresa, começar a vender alguma coisa, começar a produzir alguma coisa, e alguém vem dizendo que não vai dar certo.
Você está anulando a sua fé. Quando você ouve a palavra de alguém, quando você ouve a dúvida de alguém, quando você permite que essas palavras tomem conta de você, você anula, você se explode. E você não vai crescer nunca. Nós somos, teoricamente, quase 1 bilhão de cristãos. Se tivéssemos 1 bilhão de cristãos, nós não teríamos nenhum incrédulo nesse mundo. Mas como temos 1 bilhão de pessoas que frequentam igrejas e religiões, nós temos um evangelho fracassado, de um povo fracassado, de um povo que perde casa, de um povo que sofre com doenças, de um povo que sofre por causa de demônios, de cristãos que têm medo do inferno, de cristãos que têm medo do diabo, de cristãos que estão mendigando, de cristãos que estão passando as mais terríveis agruras da vida. E por que isso acontece? É porque elas são anuladas todos os dias. O diabo não precisa mostrar o seu chifre. Ele só precisa lançar uma palavra de dúvida no seu coração. O diabo não precisa entrar na sua casa e devastar a sua casa, a sua família. Basta tão somente ele semear uma contenda dentro da sua família que vai entristecer o seu coração e imediatamente você vai perder a sua fé. O que está acontecendo hoje é que os cristãos estão dando ouvidos a vozes e estão se esquecendo de viver a sua própria fé. Estão esquecendo de agir, estão esquecendo de tomar decisões, estão esquecendo de dizer para si próprios que vão seguir. Estão com medo de desafiar a si próprio. Porque nós temos que desafiar a nós mesmos. Se chegamos até aqui, podemos chegar mais ali. Se podemos subir um monte, podemos subir outro monte. Se podemos fazer uma coisa grande, podemos fazer outra maior ainda. Por quê? Porque é isso que nos faz ser diferentes. O cristão verdadeiro, o cristão da fé, não é aquele que ouve o que os outros falam. Ele não tem dúvidas. Ele não é anulado nunca. Em todos os momentos da vida dele, ele toma decisões e ainda que ele não dê certo, que aquela decisão que ele tomou não redunde ou não resulte em coisas que ele esperava, ele não olha para trás, ele não chora o leite derramado. Ele não olha para as coisas que ficaram para trás. Paulo disse isso, né? Devemos prosseguir para o alvo, esquecer das coisas que ficaram para trás e seguir em frente. É sacudir. Eu estava até outro dia pensando o seguinte: quando meu pai morreu, eu fui no enterro, eu fui fazer o ato fúnebre, e eu não derramei uma lágrima sequer. E muitas pessoas podiam pensar assim: pô, mas o bispo Natal é muito seco, é japonês mesmo, né? Que o japonês tem fama de ser durão, tal. Mas não era isso não. Na verdade eu estava feliz, porque meu pai se converteu, porque meu pai se batizou, porque meu pai entregou a alma dele para Jesus, porque meu pai, ele morreu lendo a Bíblia, porque o meu pai morreu na igreja. Então eu não podia estar triste, eu não podia naquele momento derramar lágrimas, porque o sonho de todo cristão, a nossa fé nos leva a chegar à salvação e morrer com Cristo, não é isso? Mas naquele momento eu vi muitas pessoas perguntando para si mesmo: que tipo de filho ele é? Eu vou dizer uma coisa: eu fui um filho que lutei para salvar meu pai e salvei meu pai. Então a maior glória foi vê-lo morrer e morrer com Cristo Jesus. O diabo sabe disso, o diabo sabe que a coisa mais importante que a gente tem é a fé. E a fé, ela não tem limites, a fé não tem uma caixa delimitada, a fé não tem barreiras, a fé não tem pormenores. A fé é ou não é, ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz, ou você crê ou não crê, ou você anda ou não anda, ou você toma uma atitude ou não toma. Nós não podemos ser cristãos que aqui na igreja recebem fé, canta, chora, é bonito. Essa canção, aquele que já pisou no Santo dos Santos, essa canção mexe muito no meu coração. Porque eu fui missionário fora do país, eu andei por tantos lugares pregando o evangelho, e hoje estou igual um mendigo, pregando aqui, pregando ali, tá? Mas eu em nenhum momento me arrependo de nada do que eu fiz. Tudo que eu fiz e tudo que eu faço com a certeza de que é para a glória de Cristo Jesus. Então a coisa mais importante que eu gostaria que você pensasse hoje é que às vezes o problema que você está passando, a luta que você está vivendo, é porque todos os dias você está anulando a sua fé. É porque você tem dúvida no coração. É porque você tem uma mágoa guardada e você não tem o perdão mais forte do que a mágoa. E quando o perdão se choca com a sua mágoa é mais forte do que o seu perdão, e por isso você não se liberta dele.
E às vezes a dúvida que você tem não te deixa te libertar dos espíritos imundos. Talvez você tenha medo do escuro. Quem sabe a sua vida está uma vida muito atribulada porque você não consegue se libertar desse sentimento de medo. Certa vez um rapazinho, pequenininho, jovem, 8 anos, 10 anos, ele começou a ouvir um barulho. Era uma pancada como se fosse briga e gritos. E lá debaixo de onde ele estava, ele ouvindo aqueles gritos, e era mais ou menos assim, a mulher gritando: mata, 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 você é um covarde, você é um frouxo, mata. E ele: eu vou matar, e aquelas pancadas, tá. E o menino foi ficando com medo, disse: ai, meu pai tá brigando com a mamãe, o papai vai matar a mamãe. E ele foi subindo as escadas, se sentou na porta do quarto e o barulho cessou. E daqui um pouco sai o pai, sai a mãe, descabelada, ofegante. Ele disse: ai, caramba, mamãe matou o papai. E aí sai o pai varrendo uma barata. É engraçado, mas naquele instante aconteceu uma coisa interessante. Aquele rapazinho desenvolveu uma fobia chamada catsaridafobia. Catsaridafobia quer dizer medo de barata. Naquele instante, aquele rapaz desenvolveu catsaridafobia. Era só ouvir falar de baratas que o coração dele tremia. Tem alguém que tem medo de barata aqui? Não tem, por favor. A senhora é catsaridafóbica. É só ela, né? Tem mais gente. Então, naquele instante que ele desenvolveu aquela fobia, ele cresceu com aquilo, e um dia ele se enamorou de uma moça, e essa moça, ela era estudante de herpetologia. Essa mulher lidava com répteis, lidava com cobras, e ele se apaixonou tanto por aquela mulher, que ele também se formou em medicina veterinária, e no ramo da herpetologia. E ele se namorou tanto, então ela vinha com a cobra, ele pegava na cobra, aquela coisa toda, cascavel, não sei o quê, mas não ouvia falar de barata. Então o coração dele se anulava. Mas por que uma pessoa tem medo de barata e não tem medo de uma cobra venenosa? É porque os medos são distorções psicológicas. Os medos são criados por nós mesmos. O medo é a melhor forma de dominação. Toda pessoa que tem medo, toda pessoa que vive com medo, ela vive dominada, ela vive enclausurada, ela vive escravizada. E é isso que o diabo faz, ele escraviza pelo medo, ele lança medo, cria medo, ele traz o medo. Se você abrir essa empresa, você vai perder o seu dinheiro. Dinheiro é para isso mesmo, gente. Dinheiro é para investir, para gastar, para perder, para ganhar. É assim que o dinheiro serve, é só para isso que ele serve, mais nada. Mas tem pessoas que têm tanto medo de perder o dinheiro, que acabam perdendo a própria vida por causa do dinheiro. Tem pessoas que têm medo de perder o filho, por isso deixa o filho fazer qualquer coisa. E o filho lá na frente vai fazer qualquer coisa, menos agradar o coração dessa mãe. Tem tanta gente que está preocupado, está muito preocupado em não perder o futuro, que vai ser o futuro. O futuro pertence a Deus. O futuro é você que vai fazer. O futuro é você que vai delinear. O futuro é você que vai construir. Mas você só vai construir se você tiver fé. Só vai construir se você for firme. Só vai construir se você tomar decisões cada vez mais firmes e ir até o final. E se não deu certo, você tem que insistir. E se falhou uma vez, vai lá de novo. E se falhar outra vez, vai de novo. Tenta de novo, arrisca de novo, acredita de novo. E ora de novo. E se o câncer não saiu, ora de novo. Aí ele vai sair. A não ser que ele anule a sua fé. Porque se ele anular a sua fé, não vai sair nenhuma gripe. Mas quando você é mais forte do que o câncer, ele vai sair. Então quando eu enterrei o meu pai, eu enterrei com a convicção de que ele tinha sido salvo. Então eu não podia ficar triste. Eu tinha que ficar alegre. É claro que a gente chora, porque a morte é uma separação. É claro que a gente se entristece em alguns momentos. Eu me lembro do meu pai. Mas eu procuro lembrar só das coisas boas. E quando eu choro de alegria de saber que meu pai está salvo. Ou seja, a fé, ela não me deixa olhar para aquilo que é negativo. Ela só me deixa de olhar para aquilo que é
positivo. É essa fé que está faltando no meio evangélico. É essa fé que está faltando para que os cristãos assumam uma posição maior. Já éramos para ter presidentes cristãos, já éramos para ter pessoas de maior influência na nossa nação, já éramos para ter pessoas cada vez mais sobressaídas em todas as áreas, mas a gente não vê cristãos, pelo contrário, a gente vê cristãos empurrando carrinhos para cima e para baixo, a gente vê cristão no subemprego, a gente vê cristão vivendo uma vida ruim, a gente vê cristão pedindo, quase que mendigando, a gente vê cristãos vivendo uma vida de ruínas, morando nos piores lugares, mas não deveria ser assim, porque a Bíblia diz, e está lá, é claro, muito claro, o que a Bíblia diz, que tudo é possível àquele, não é isso? Você crê? Você crê? Você crê? Vou perguntar de novo. Então a partir de agora vai ter que mudar a sua vida. Se você crê, a partir de agora, você não tem mais doenças. Se você crê, a partir de agora, as portas vão estar todas abertas. Se você crê, a partir de agora, você vai tomar uma decisão interna e vai dizer, eu não aceito mais o fracasso, eu não quero ser mais um fracassado, eu não quero ser mais um cristão qualquer, eu não quero ser um cristão que as pessoas têm vergonha de olhar para mim, eu não quero ser um cristão que chega na minha casa, na minha família, e as pessoas dizem, lá vem ele. Eu quero que as pessoas tenham prazer em me ver chegar. Porque as pessoas aí fora, quando chega um artista, elas querem fazer uma sala, uma cerimônia, querem fazer o bom e do melhor, o melhor café, é ou não é verdade? Para que o artista chegue lá. Mas quando chega um pobre derrotado, as pessoas ficam fingindo até que não ouve para não vê-lo e nem para dar atenção a ele. E isso eu não posso aceitar, isso você não pode aceitar. Nós temos que mudar de vez a nossa forma de pensar. A sua fé pode estar sendo anulada todos os dias. E está sendo anulada por causa da paixão que você tem por um homem, está sendo anulada pela paixão que você tem por um filho, está sendo anulada porque todos os dias você tem uma dúvida cruel, e essa dúvida não te deixa ir em frente, é o medo de arriscar, é o medo de acreditar, é o medo de fazer, é o medo de tomar decisões, é o medo de dizer eu vou. Você quer ver um grande exemplo disso? A maioria das pessoas que entram na faculdade não terminam. Sabe por quê? Porque é difícil, porque é duro, porque é cansativo, porque ela não consegue aprender. É ou não é verdade? Elas se anulam todos os dias, elas vão se anulando até que desistem, elas vão se anulando até que elas perdem o brilho, até que elas perdem o desejo. Então quando você deixa o medo entrar na sua vida, esse medo destrói os seus sonhos, os medos destroem os seus planos, os medos não te deixam crescer, não te deixam avançar, os medos não te deixam ir aonde você quer chegar. E para reconstruir sonhos é muito difícil, porque ficam marcas pelo caminho. As derrotas, elas são iguais à nódoa, elas não saem fáceis. Mas o cristão, a pessoa de Deus, ela toma uma decisão, ela toma uma atitude, e ela anula a fé. Ela anula a dúvida. Ela não anula a si própria, ela anula as dúvidas, ela anula o medo, ela anula a doença. E eu quero fazer uma oração agora, para você anular tudo que é negativo na sua vida. Você vai anular a dúvida, você vai anular a mágoa, você vai anular o ódio, você vai anular o fracasso, você vai anular o medo, você vai anular essa miséria que está na sua vida. A partir de agora da sua boca só vão sair palavras positivas. Porque se você usa a negativa, você está anulando a sua própria fé. É antimatéria. Aquilo que é positivo com o negativo se explode, se aniquila. A única forma de você vencer é você ter mais fé do que dúvidas. É você ter mais coragem do que medo. É você ter mais atitude. É você ter mais vontade. É você ter mais decisões do que indecisões, medos e fracassos. É preciso que você tome decisões. Você quer tomar uma decisão? Eu queria fazer uma pergunta muito clara para você, muito objetiva. Você quer que a sua vida mude muito a partir de agora? Quem está precisando de uma mudança radical na sua vida? Está precisando mesmo? Então vem aqui à frente, por favor. Porque se tiver um demônio na sua vida, eu vou arrancar ele da sua vida hoje. Se tiver um demônio, vai manifestar no meio do caminho. Se não tiver, estão com medo de vir aqui na frente?
Estão com medo do diabo? Olha para mim, por favor. Então, você não pode ter nunca sentimentos que vão anular a sua fé. Nunca permita que alguém controle a sua mente, controle a sua boca, controle o seu coração. Porque tem muita gente que gosta de se meter na vida dos outros, é ou não é verdade? E gosta de dominar. Ninguém vai te dominar. Ninguém pode dizer o que você vai fazer. A sua fé é a sua fé. Se você não tiver fé, você quebra todos os milagres que você quer na vida. Talvez você está dizendo assim, mas há tantos anos eu oro pelo meu marido e ele não se converteu até agora. É porque você anula a sua fé. Porque o que é a conversão do seu marido para Deus? O que é a cura do câncer para Deus? O que é a vitória para Deus? Ele fez bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Ele fez universos, não é um universo. A ciência descobriu que existe um multiverso. Quer dizer que são vários. Grande coisa para nós, nenhuma novidade, está lá em Gênesis, no primeiro capítulo. Deus criou os céus dos céus, né? É ou não é verdade? Deus fez separação entre a terra e os céus. Deus fez a terra. Deus fez o homem. Deus fez tudo que existe. Ora, alguém que é tão poderoso, alguém que é tão magnânimo, alguém que é tão superior, alguém que é tão forte, tem algum limite, tem alguma barreira, tem alguma dificuldade para ele? Não, mas a nossa fé, ela é anulada quando nós deixamos o diabo encher o nosso coração de dúvidas. E eu vou dizer uma coisa para você, não é só o membro, o pastor, o bispo, o arcebispo, o apóstolo, todo mundo tem dúvidas. Mas cabe a nós não aceitá-las. É você que tem que anular a sua dúvida. É você que tem que anular a mágoa. Se você não anular, ninguém pode fazê-lo. Se você não tomar uma decisão, ninguém vai tomá-la por você. Se você quer mudar de vida, é você que tem que dizer a partir de agora que não aceita mais essa pobreza. É você que tem que dizer, eu não aceito mais o desemprego. Eu não aceito mais ficar parado. Eu não vou mais ficar em casa, entrando na internet, buscando emprego. Porque isso não vai mudar a tua vida, não. O que vai mudar é se você sair e dizer, eu vou abrir uma porta hoje. Hoje eu vou sair e vou fazer o que não fiz. E se tiver que me arrastar, eu vou me arrastar, mas eu não vou parar. E se tiver que me levantar às 5 da manhã, eu vou levantar às 4. Por quê? Porque a minha fé, ela tem que ser maior do que a minha dúvida. A minha fé tem que ser maior do que a minha dúvida. Repita isso, a minha fé tem que ser maior do que a minha dúvida. A minha determinação não pode ser inferior à determinação dos meus inimigos. A minha vontade não pode ser anulada porque alguém não quer. Se ninguém quer, você vai e faz. Ah, mas é tão difícil, gente. É Deus encontrar pessoas que Ele possa dizer, toma tudo. Porque as pessoas têm muitas dúvidas. As pessoas têm muitas filosofias. Ouvem muitas coisas por aí. Pare de entrar na internet e ficar ouvindo 1 milhão de pregadores. Ouça o pastor Jaime, ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Quando você fica ouvindo outros pastores, olha, me desculpe o que eu vou lhe dizer, mas tem pastor que coloca a dúvida no coração do povo. Então pare de ouvir, pelo amor de Deus. Você já tem um pastor, você já tem uma igreja. Para que outro pastor? Para que outra igreja? Igrejas são todas igrejas. A sua fé é que é diferente das dos demais. É a sua fé que faz a diferença. Não é a igreja, é a sua fé. Se você não tiver fé, se você não tiver capacidade de enfrentar isso, se você não tiver coragem para brigar contra o diabo, então você vai ser um eterno derrotado. Aí não adianta, aí você pode vir aqui, o próprio Senhor Jesus, que Ele também pregou aqui, lembra que Ele pregava aqui também? Não pregou? Sim ou não? E você teve discípulos que tinham dúvidas. Será que Ele volta? Será que Ele no terceiro dia volta mesmo? É ou não é verdade? Os próprios, ora, então nem o próprio Jesus, se viesse aqui, pregasse e falasse, vai mudar a sua vida, a não ser que você creia. A diferença entre cristãos e cristãos
É a fé. Porque há diferença entre estrelas e estrelas. Tem umas que brilham mais do que as outras. E tem cristão que brilha mais do que o outro também. Porque tem cristão que acredita e outros não. Tem cristão que vai, e tem cristão que fica. E tem cristão que fica perguntando, será que está certo, será que está errado? E tem cristão que fica o tempo todo titubeando. Vai ou não vai? É você que tem que dizer, ó câncer, agora sai. Eu não aceito. E quando chegar para um doente é para botar a mão e dizer, está amarrado, essa doença, sai agora. Por quê? Porque a fé é uma energia. Você viu o poder de Deus se manifestar aqui, e não precisei nem fazer orações. Eu fiz orações? Só mandei a doença embora, a dor embora. Foi embora ou não foi? A não ser que essas pessoas estejam mentindo para me agradar. Mas nem me conhece direito, quer me agradar por quê? Eu tenho certeza que de fato Deus foi até aquelas pessoas e tocou nelas. Por quê? Porque quando a fé ela é proferida e não há nenhum intermediário no meio. Então, por exemplo, eu preciso muito mudar a minha vida. Eu vou lá perguntar para o pastor o que eu devo fazer. Você está colocando um intermediário. Você vai direto para Jesus. Senhor, me instrui, me orienta, me dá uma ideia. Se o Senhor me der uma única ideia, eu vou arrebentar. Se o Senhor me der uma única ideia, eu vou revolucionar esse mundo. Se o Senhor me der uma única ideia, eu vou fazer a diferença. Se o Senhor me der uma única capacidade, eu vou criar algo que ninguém criou até agora e vou fazer a diferença nesse mundo. Agora, se você fica, fulano, se vai para o consultor, para o orientador, se vai para o coach, né? Vai para você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você vai seguir o que o homem quer que você siga. Você vai fazer o que o homem quer que você faça. Você tem que fazer o que você tem que fazer na fé que você tem. É a sua fé que vai mudar. Não é a minha fé. A minha fé vai mudar a minha vida. A sua fé muda a sua. Eu não tenho fé para mudar a sua vida. Eu não tenho fé para mudar a sua vida. Eu tenho fé para curar você. Mas para mudar a sua vida é só você que pode fazer. É só você e mais ninguém. Então não tem homem, não tem pregador, não tem bonitão, não tem feioso, não tem musculoso, não tem ninguém. É você e Deus, é a sua fé e Deus. E agora você vai construir essa fé. Então pare de ouvir a dúvida. Toda vez que alguém chegar e tentar colocar dúvida no seu coração, você amarra logo. Não, está amarrado, em nome de Jesus. Vai dar certo sim. Ih, fulano, isso aqui está amarrado. Eu vou em frente. Nem dê ouvidos. Nem dê ouvidos. Porque o diabo faz isso toda hora. A única coisa que ele quer é que você tenha um pingo de dúvidas. Porque um pingo de dúvidas é maior do que muita gente, do que muita fé que as pessoas dizem que tem. Porque se uma única dúvida anula ela, é porque a pessoa não tem fé. Então acabou esse negócio de vem e vai, altos e baixos, altos e baixos. Olha, pera lá, gente. Ou é ou não é. Ou você toma uma decisão, uma atitude, ou você vai ficar a vida inteira mendigando, vai ficar a vida inteira chorando pelos cantos. Eu não aceito. Eu não choro fácil. Só choro na presença de Deus. Mas não é de tristeza não, é de alegria. Eu choro porque quando eu entro na presença dele, eu sei que ele preparou algo glorioso para mim. E preparou algo glorioso para você. Feche os seus olhos, por favor, meu Pai. Não há nada comparável, Senhor, a tua obra. Não há nada comparável, meu Deus, a grandeza que o Senhor nos concedeu. Então eu te peço nesse instante, meu Pai, passa aqui nesse meio e anula, meu Pai, agora todas as dúvidas. Anula agora, meu Pai, toda mágoa, todo ódio, todo fracasso. Diz para Deus aí, diz: meu Deus, eu anulo agora a dúvida que eu tenho no meu coração. Anula agora tudo que te faz ser uma pessoa negativa, derrotada, fracassada. Anula, diz: eu não aceito. Meu Deus, eu não aceito mais que as pessoas venham impedir que eu cresça. Eu não aceito mais, meu Pai, ouvir as pessoas dizendo que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu sou o que sou e sou o único. E o Senhor me fez assim para que eu possa vencer assim mesmo. Porque Zaqueu era pequeno, era um anão, mas mesmo assim foi grande entre os seus. Meu Pai e tantos outros, uns eram aleijados, outros eram deficientes, mas mesmo assim, meu Pai, nenhum deles deixou de glorificar o Senhor. Então o Senhor vai ser glorificado como nós somos, da forma como nós somos. Então, meu Pai, agora anula
Anula você, anula a maldição que está na sua casa. Anula o demônio que está lá no seu marido, no seu filho, na sua filha, no seu trabalho, na sua empresa. Não, você não vai fechar a empresa, você não vai vender apartamento, nem casa, nem carro para pagar dívida. Está amarrado isso. Meu Pai, a gente não vai deixar com que as dúvidas impeçam a nossa prosperidade. Porque o Senhor disse, meu Pai, tudo é possível àquele que crê. Então receba agora o dom da prosperidade, receba agora o dom da grandeza, receba agora o dom de ter ideias fabulosas para ser diferente nesse mundo. Recebam dons agora, toda a igreja, dons diferentes, assim como foi com os homens no passado, com Alibe. Meu Pai, que o Senhor deu a ele inteligência para que ele trabalhasse com ouro, com prata, com diamantes. Então dê sabedoria ao teu povo. Meu Pai, dê condições ao teu povo para que sejam mais firmes, mais fortes. E que não venham, meu Pai, necessitar de mais ninguém. Sejam libertos agora. Todos os demônios batam em retirada agora. Eu estou te mandando, demônio. Bata em retirada agora. Saia dessa pessoa, sai do corpo dela, da vida dela, sai da casa dela, sai do marido, do trabalho, da empresa. Sai agora, manda embora. Sai da minha casa, demônio. Sai da minha casa, maldição. Sai da minha casa, pobreza. Sai da minha casa, espírito imundo. Sai da minha casa, espírito de doença, de vícios. Sai daí, espírito do mal. Manda embora, diz: eu não te aceito, eu não te quero na minha casa. Sai do meu filho, sai da minha casa. Isso de estar amarrado, sai daí. Por favor, façam silêncio agora, por favor, com os olhos fechados. Façam silêncio, por gentileza. Façam silêncio, por favor. Porque nesse instante está havendo uma explosão. A sua fé está destruindo toda dúvida. A sua fé está destruindo todo o mal na sua casa. A sua fé está destruindo todo o ódio, toda a mágoa do seu coração. Você vai sentir seu coração se livrando. Você vai sentir agora, nesse instante, a mão de Deus tocando em você. Ele vai tocar em você agora, porque Ele é vivo, Ele é real. E Ele está aqui. E nesse instante você está sendo liberto. Nesse instante você está recebendo uma condição de fazer algo grande. Seja grande para a glória do Senhor. Seja abençoado. Meu Deus, aqueles que te servem vão fazer a diferença nesse mundo. Meu Deus, vai chegar um momento em que as pessoas vão ouvir falar dos membros da igreja da Assembleia de Deus aqui de Bom Sucesso. Vai chegar um momento, meu Pai, que esse povo vai estar nos jornais, mas não com escândalos. Vão estar para glorificar o seu nome. Vão estar porque o Senhor está fazendo uma obra gigantesca nesse lugar agora. Porque o Senhor está mudando vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Você que hoje, em nome de Jesus, deixa-me fazer um apelo agora, igreja. Deixa-me fazer um apelo aqui agora. Você que estava desistindo de tudo. Você que estava a ponto de dizer: eu não quero mais. Mas hoje o Espírito Santo tocou em você. E você quer ser renovado. Suba aqui no primeiro degrau do altar, por favor. Você que estava desanimado. Você que estava dizendo: a minha vida não tinha mais sentido. Mesmo na igreja há anos. Mas não tenha vergonha não, meu irmão. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é glorioso. Porque a glória da segunda casa é muito maior do que a glória da primeira. Oh meu Deus, graças te damos porque houve salvação nessa casa hoje. Porque o diabo poderia ceifar, meu Pai, essas pessoas como um desfecho de luz. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor as trouxe aqui hoje. Talvez elas nem queriam vir.
Talvez elas nem queriam vir, meu Pai, mas o Senhor trouxe, porque o Senhor tem uma obra na vida dela. Seja renovada agora, sejam renovados. Você que está aqui, sejam renovados agora, em nome do Senhor Jesus. A sua vida vai ser uma glória para Deus. Em nome de Jesus, a partir de agora, todos os caminhos vão estar abertos, todas as portas vão se abrir, todas as maldições estão quebradas, todas as maldições estão desfeitas. Aleluia.